Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 419. Encarnação dos Espíritos. A questão agora é a questão de número 23. Então, essa questão de número 23, Kardec aborda o assunto da seguinte forma: tomando-se a humanidade no grau mais ínfimo da escala espiritual. Então, olha só para ver. Tomando-se a humanidade no grau mais ínfimo da escala espiritual, como se encontra entre os mais atrasados selvagens? Perguntar-se-á se é aí o ponto inicial da alma humana. Então, existem várias opiniões. Na opinião de alguns filósofos espiritualistas, o princípio inteligente, distinto do princípio material, se individualiza e elabora, passando pelos diversos graus da animalidade. É aí que a alma se ensaia para a vida e desenvolve, pelo exercício, suas primeiras faculdades. Esse seria para ela, por assim dizer, o período de incubação. Chegada ao grau de desenvolvimento que esse estado comporta, ela recebe as faculdades especiais que constituem a alma humana. Haveria, sim, filiação espiritual do animal para o homem, como há filiação corporal. Então, nós vemos aqui que essa é a opinião de alguns filósofos espiritualistas que Kardec aborda. Este sistema, fundado na grande lei de unidade que preside a criação, corresponde, forçoso é convir, à justiça e à bondade do Criador. Dá uma saída, uma finalidade, um destino aos animais, que deixa então de formar uma categoria de seres deserdados para terem, no futuro, que lhes está reservado, uma compensação a seus sofrimentos. O que constitui o homem espiritual não é a sua origem. Então, o que constitui o homem espiritual não é a sua origem. São os atributos especiais que ele se apresenta dotado ao entrar na humanidade, atributos que o transformam, tornando-o um ser distinto, como o fruto saboroso é distinto da raiz amarga que lhe deu origem. Por haver passado pela fieira da animalidade, o homem não deixaria de ser homem. Já não seria animal, como o fruto não é a raiz, como o sábio não é o feto informe,
que os pôs no mundo. Mas esse sistema, Kardec continua dizendo, levanta múltiplas questões cujos prós e contras não é oportuno discutir aqui, como não o é o exame das diferentes hipóteses que citei formulado sobre este assunto. Sem, pois, pesquisarmos a origem do espírito, sem procurarmos conhecer as fieiras pelas quais haja ele, porventura, passado, tomamo-lo ao entrar na humanidade no ponto em que, dotado de senso moral e de livre arbítrio, começa a pensar, começa a pesar-lhe a responsabilidade dos seus atos. Então, obviamente, Kardec, ele discute a respeito da opinião de alguns filósofos espiritualistas, né? A respeito do princípio inteligente, que é distinto do princípio material. E trata-se também da individualização que o ser elabora. Agora, é lógico que ele se individualiza desde do momento em que ele passa-se por todas essas fieiras, que nós podemos dizer esses reinos, o mineral, o vegetal, o animal e por aí em diante. Tomamo-lo ao entrar na humanidade no ponto em que, dotado de senso moral e de livre arbítrio, começa a pesar-lhe a responsabilidade dos seus atos, que dentro do relativo nós já tratamos a respeito em parte do livre-arbítrio relativo, porque é necessário uma certa disciplina na governância do livre-arbítrio, sem agregado ele, vamos assim dizer, ao relativo. Porque no nível que nós nos encontramos, carece-se, sim, do relativo. Porque nós ainda não temos esse domínio sobre aquilo que nós queremos ou não queremos. Na questão de número 24, a obrigação que tem o espírito encarnado de prover ao alimento do corpo, porque é uma obrigação que tem o espírito encarnado de prover, né, ao alimento do corpo. É uma responsabilidade dele. Ele tem que batalhar, ele tem que lutar, ele tem que correr atrás, né, para prover
todas as suas necessidades. Creio que para prover todas as tuas necessidades em todos os ângulos, tanto na questão espiritual quanto na questão orgânica. Então, o alimento do corpo, à sua segurança, ao seu bem-estar, a força a empregar suas faculdades em investigações. Então, o indivíduo necessita empregar suas faculdades em investigações, análises, estudos, através dos estudos, do bom senso e por aí em diante. A exercitá-las e desenvolvê-las, porque não basta só você investigar, não basta só você investigar, pesquisar, estudar, descobrir que realmente é fato e depois, num canto, você a deixa parado. Não. É necessário essa investigação toda, essa pesquisa toda, e ao mesmo tempo com uma finalidade de alavanca no progresso, de um exercício no progresso. É onde a grande necessidade de desenvolvê-la em todo sentido. Útil, portanto, ao seu adiantamento é a sua união com a matéria. A união perispiritual e espiritual à matéria. Daí o constituir uma necessidade, a encarnação. A encarnação é uma necessidade. Porque o espírito, ele não evolui se ele não passa pela fieira reencarnatória e encarnatória. Além disso, pelo trabalho inteligente que ele executa em seu proveito, né? Que ele executa em seu proveito sobre a matéria, auxilia a transformação e o progresso material do globo, que lhe serve de habitação. Então, de toda forma, ocorre uma transformação, uma evolução. É assim que, progredindo, colabora na obra do Criador, da qual se torna fator inconsciente. Então, todos os seres que alcançam um certo patamar na evolução mais elevado, eles passam a contribuir com Deus. Eles contribuem, né, na obra de Deus. Deus carece
do nosso trabalho? É óbvio que não. Deus independe de nós. Mas Deus é tão misericordioso que Ele nos concede oportunidade, Ele nos delega oportunidades, responsabilidades, deveres, obrigações, trabalho. Ele nos delega tudo isso, justamente para que possamos evoluir cada vez mais. Então é de extrema importância quando certos espíritos alcançam determinados graus, Deus confia-lhes trabalhos grandiosos, como nosso Senhor Jesus Cristo. Um dia Deus vamos assim dizer, Deus confiou a nosso Senhor Jesus Cristo, nós, a humanidade toda. Por isso, Ele é o nosso guia e o modelo o qual devemos seguir. Na questão de número 25, todavia, a encarnação do Espírito não é constante, nem perpétua, é transitória. É óbvio, certinho. A encarnação do Espírito não é constante e nem perpétua, é transitória. Existe toda uma programação encarnatória e reencarnatória. Graças todo êxito ao perispírito. Então, nós precisamos, ou melhor, nós temos que ter em mente de que um dia nós não vamos precisar mais encarnar e nem reencarnar. Mas quando isso vai acontecer? Nós não temos noção, não sabemos. Enquanto houver na nossa ficha espiritual manchas, tantas quantas necessárias, havemos de reencarnar, né? E também em alguns planetas encarnar. Então, não é perpétua, não é eterna as nossas reencarnações. Um dia, tudo isso cessa. Depois que nós vencermos a nós mesmos, depois que nós vencermos esse processo todo, esses elos todos que no perispírito se encontra registrado. Então, deixando um corpo
ele não retoma imediatamente o outro. Durante mais ou menos considerável lapso de tempo, vive na vida espiritual, que é a sua vida normal, de tal sorte que insignificante vem a ser o tempo que lhe duram as encarnações, se comparado ao que passa no estado de espírito livre. Nós temos que entender uma coisa. Com relação ao tempo de reencarne, a pessoa desencarna. Depois de quantos anos ele reencarna? É lógico que isso é relativo. É relativo, devido à desigualdade evolutiva. Porque cada qual possui uma bagagem evolutiva. Eu conheço seres que aproximadamente 800 anos que eles não reencarnam, que não retornam ao corpo físico. Existem seres que lá da época do Cristo nunca mais reencarnou, porque lá estiveram, cumpriram o que tinham que cumprir e nunca mais reencarnaram. Mas essa questão de tempo, quando se fala em tempo, isso também é relativo. Por quê? Porque nós aprendemos na doutrina dos espíritos que o tempo está relacionado ao tempo que se gasta de uma localidade a outra localidade. Então, por exemplo, o tempo que eu gasto da minha casa na tua casa, vamos pensar assim. Isso significa tempo. Agora, mediante a eternidade, não existe e não há como também medir o tempo. Porque não existe nada a nosso favor que nos faça lograr êxito mediante esse desejo de medir o infinito, porque não existe nada que nos favoreça mediante esta intenção. Então, por isso que nós aqui deixamos no relativo. Cada caso é um caso. Existem seres que depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, reencarna. Depois que desencarna, desencarnou, depois de 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 50, 100, 200, 300, 1000, 2000, 3000, 4000. Isso é relativo, devido à desigualdade evolutiva de cada qual, né? Então, nós vamos para o próximo vídeo, nós vamos gravar mais um vídeo só hoje.